Gente, eu quero trazer para vocês 8 ideias ou 8 dicas que vão ajudar os nossos filhos a desenvolverem as melhores habilidades, as habilidades mais importantes para ter uma vida adulta bacana, para serem pessoas legais, para serem bons cidadãos, para serem pessoas que vão ter uma vida de qualidade e que vão participar da sociedade. Estou um pouquinho rouco, vocês vão ter que me desculpar por isso. E aproveita que você vai ouvir dicas bacanas aqui. Assina o canal, curte o vídeo e compartilha com quem você acha que vai se beneficiar dessas ideias aqui. A primeira delas, a primeira forma da gente ajudar o nosso filho a ser a melhor versão de si mesma é a aceitação. Aceitá-lo, aceitá-la como ela é. Não adianta a gente tentar mudar o nosso filho aos nossos projetos. A gente tem que olhar para ele, enxergar quem ele é, escutá-lo com muita atenção, com muita presença. E a partir dessa aceitação de quem ele é, a gente ajudar ele a superar obstáculos, a superar as dificuldades que ele vai ter por ser quem ele é, porque qualquer criança que tenha altas habilidades em esporte, por exemplo, vai ter que aprender um pouco de matemática e vice-versa. Mas você querer fazer de uma criança que tem completa dedicação e vocação e paixão pelos esportes a ser uma grande engenheira ou ser um grande médico, vai ser muito difícil e vai se transformar numa situação opressiva para essa criança. Eu gosto muito da metáfora do jardineiro e do carpinteiro. O carpinteiro é quem pega um material, no caso o filho, e molda, e bate, e corta para fazer o seu projeto, para fazer aquele projeto que foi solicitado para ele, que está na cabeça dele. O jardineiro, ele vai olhar para um jardim e ajudar esse jardim a florescer da melhor maneira possível. Ele vai cortar as ervas daninhas e vai botar fertilizante, mas aquela semente ali vai ser quem ela é. Isso é muito importante, essa distinção. A segunda ideia, oferecer oportunidade de autonomia, permitir que o seu filho, a sua filha, vença dificuldades e consiga fazer as coisas por si próprio. Isso é muito importante, porque vai ajudar a criança a acreditar que ela é capaz e que ela, insistindo, ela vai conseguir. Então, por exemplo, se uma criança está tentando colocar uma cadeira em pé e está toda confusa e não consegue, espera um pouquinho. Se ela tenta colocar o copinho d'água, a jarrinha de plástico no copinho de plástico e está lá derrubando na pia, derrubando na mesa, espirrando água, fazendo uma baguncinha, aguenta a baguncinha, espera ela conseguir, finalmente, depois de um tempo, colocar a água certinho dentro do copo e aí beber. Pode parecer uma pequena vitória para nós, mas é uma grande vitória para ela. É algo que faz com que ela se sinta cada vez mais potente e acreditando nela mesma. A terceira ideia, ainda seguindo nessa linha, é valorizar o erro. É quando ela estiver colocando a aguinha no copo e espirrar água para tudo que é lado, você não dizer nada, você expirar, ou você dizer, tudo bem, filho, caiu um pouquinho d'água, dessa vez caiu tudo fora do copo, na próxima você consegue, pode ir tentando, sem brigar, sem castigar, sobretudo, quando a criança errar. Quando uma criança erra, a gente tem que ajudá-la a entender que o erro faz parte do processo de aprendizado. Valorizar o erro é a melhor maneira dela entender que ela não precisa desistir quando ela errar. Quando a gente desiste quando erra, isso é resultado, muitas vezes, de uma educação onde houve punição e castigos injustos, onde essa criança foi reprimida por ter feito coisas erradas quando ela estava tentando alcançar vitórias, tentando conseguir fazer a coisa certa. A quarta ideia é, não tente resolver sempre o problema dos seus filhos. Eles vão procurar muitas vezes você, mãe, pai, para resolver as suas pinimbas, resolver os seus problemas. Mãe, não sei onde é que eu botei a chave, me ajuda. Às vezes é bom deixar ele achar a chave. Vou dizer para ele, na próxima vez, tenta colocar a chave sempre no mesmo lugar. Mãe, eu não fiz o dever de casa. Amanhã vai ter cobrança disso na aula, por favor, me ajuda. Filha, agora a tua tarefa é fazer o dever de casa, mesmo que você tenha que sair com as suas amigas, mesmo que você queira assistir esse filme. Você tem que resolver o seu problema. Em vez de tentar resolver o problema para ela, a gente pode sentar com ela e perguntar a ela como ela pode resolver aquele problema. Deixar ela pensar, deixar ela raciocinar. Da próxima vez, não deixar o problema acontecer. É importante que eles sejam aqueles que resolvam os seus problemas. Isso também traz alívio para os pais, viu?
porque resolver probleminha dos filhos o tempo todo é muito difícil. Essa ideia está acoplada a uma outra também muito importante, que é permitir que eles enfrentem frustrações, que eles aguentem as consequências dos seus atos, que eles enfrentem as frustrações. Não é que a gente vai abandonar os nossos filhos quando eles estão sofrendo, ou que a gente vai criar frustrações para eles, mas deixá-los enfrentar os problemas e suportar as consequências dos problemas é muito importante. Isso vai desenvolver aquilo que a gente chama de resiliência. A gente não precisa, de novo, fazer isso deixando eles sofrerem horrivelmente. A gente não precisa, para isso, fazer eles sofrerem. A gente pode fazer isso, inclusive, com bom humor, mas é importante que eles tenham que suportar a dor das pequenas frustrações da infância para que na vida adulta, quando vierem grandes frustrações, eles não precisem da gente para resolver o problema, ou que eles não precisem, às vezes, de uma droga ou de um remédio, porque eles não suportam uma frustração muitas vezes simples, como, por exemplo, tomar um pé na bunda de uma pessoa que a gente gosta. Tá? Isso não é uma situação incomum. Ou ser demitido do emprego é muito chato, é muito triste, mas a gente vai ter que conseguir um outro tipo de trabalho, né? Então, estar preparado para as frustrações é muito importante. E a gente se prepara na infância com as pequenas frustrações. A quinta dica é a brincadeira, especialmente a brincadeira livre com outras crianças. Essa é a melhor forma de brincar. A brincadeira livre, especialmente com seus pares, é uma fábrica de habilidades. A criança que brinca livremente, sem a supervisão do adulto, sem a presença do adulto ali colado nela, dando ordem, falando o que fazer, ela vai negociar. Ela vai aprender a cooperar com os outros, vai desenvolver criatividade, eles vão inventar os seus jogos, vão inventar as suas brincadeiras, vai desenvolver capacidade de resolver conflitos que vão surgir ali entre eles. Eles vão desenvolver empatia também, porque eles vão entender o sofrimento e as questões que os outros estão trazendo. Vão aprender a cooperar, a colaborar, a trabalhar em grupo. São habilidades muito importantes no futuro. Então, brincar em grupo, brincar com outras crianças e sem adultos presentes é uma ótima fábrica de habilidades. Muito mais que a maioria das aulinhas que a gente pode oferecer para eles. Além disso, brincar também traz muito bem-estar, felicidade. E brincar é a essência da infância, né, gente? A sexta dica, brincar aonde? Na natureza. Quanto mais ao ar livre essa criança brincar, mais ela vai ser exposta a desafios, mais ela vai ter que desenvolver coragem, mais ela vai ter que enfrentar situações de risco percebido, não de perigo real, mas risco percebido. Será que eu subo mais um galho nessa árvore? Será que eu consigo me equilibrar nesse tronco? Será que se eu ralar desse barranco aqui, eu vou me machucar? E vai ter pequenos machucados e vai também desenvolver resiliência, porque ela vai ralar um joelho, vai torcer um tornozelo, isso faz parte da vida, isso vai fazer com que ela também entenda a sua própria capacidade de se curar, de se regenerar, que também é muito importante, acreditar na sua própria potência. A sétima dica é escutar a criança, ser democrático. É ensinar ela a ter voz, ensinar ela a debater, não exigir submissão e obediência permanentes. Quando a gente permite que uma criança discuta e traga os seus argumentos, ela vai estar desenvolvendo o raciocínio, desenvolvendo a capacidade de debater, ela vai estar desenvolvendo a autonomia e a coragem de se colocar. Isso é fundamental não só para desenvolver habilidades como essas, mas também de você ter um filho ou uma filha que não se submeta a uma relação abusiva e que não se submeta a uma tirania política, por exemplo. Obediência e submissão são bons até certo ponto. Cuidado para não exigir obediência excessivamente, porque isso pode ser perigoso. E a oitava dica, minha gente, é a leitura. A leitura desenvolve o cérebro como nenhuma outra atividade. Vai desenvolver raciocínio, imaginação, criatividade, empatia, resolução de problemas, porque ela vai entender como os personagens resolvem problemas. Ela vai viver situações desafiantes no lugar desses personagens, sem estar correndo perigo. Ela vai acionar inúmeras partes do seu cérebro ao mesmo tempo, vai desenvolver vocabulário, vai desenvolver eloquência, capacidade de debater, mais uma vez. A leitura traz imaginação e criatividade. Enfim, é uma maravilha. Leia para os seus filhos. É muito importante desenvolver a paixão pela leitura desde cedinho, desde os 6 meses de idade. E especialmente, quando chegar à adolescência, incentivar para que eles continuem lendo, em vez de ficar só no celular. Essas 8 dicas vão ajudar vocês bastante a terem filhos bacanas, saudáveis, boas pessoas, bons cidadãos e que tenham um estoque de habilidades bacana para enfrentar uma vida
que nem sempre vai ser fácil lá na frente.